Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria no meu coração, um prazer assim muito grande que nós estamos tendo o privilégio de, através dessa ferramenta de comunicação chamada YouTube, criarmos algo que há muito tempo já era um sonho na nossa vida. Nós já falamos disso há muito e muito tempo, de através do canal do YouTube da igreja nós conseguíssemos criar conteúdos específicos para quem nos acompanha pelas redes sociais, para os nossos irmãos que por algum motivo ou outro não acabam chegando até os cultos, enfim, de uma forma muito prática e natural, usando aqui essa plataforma tão abençoada que é o YouTube para fortalecer sua fé, fortalecer o seu conhecimento, trazer verdades e revelações do Espírito Santo, daquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas como igreja, daquilo que Deus espera de nós como visão, daquilo que Ele tem derramado de uma porção em nossos corações. E para mim, hoje, viver esse momento é algo extraordinário, é algo maravilhoso, porque isso, de fato, há muitos anos queima dentro de mim para que isso seja estabelecido de uma forma muito direta e objetiva. Começo eu a ter o privilégio e a oportunidade de todos os meses trazer uma palavra ao seu coração, específico para você que está entrando nas nossas plataformas digitais, no nosso YouTube mais especificamente, e que acompanhe, né? Marque a gente aí nesse vídeo. Se você quiser tirar um print da tela e postar e marcar ali a comunidade Cristã Nova Aliança, fazer com que esse vídeo chegue a tantas pessoas. Eu entendo que as ferramentas que Deus tem dado a nós temos que usá-las, né? E ainda mais num tempo como esse, onde isso para nós tem sido sim uma forma de alcançar pessoas que de repente nunca tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, como é que vai funcionar? Apenas didaticamente te explicando como vai funcionar a partir de hoje o canal da comunidade Cristã Nova Aliança. Na verdade, nós a partir de dezembro de 2022, nós vamos criar conteúdos específicos para os ministérios da igreja, né? Nada de novidade, muitas igrejas, graças a Deus, já também trabalham dessa forma. A gente apenas vai inserir a comunidade Cristã Nova Aliança como uma opção daqueles que querem ouvir mais da palavra de Deus. Amém? Então eu começo com uma palavra específica, logo em seguida, na semana que vem, nós temos o Solidificar, com um foco mais específico, né, da continuidade da palavra de Deus, daquilo que Deus tem trazido especificamente na revelação simples da aplicação da palavra. Logo em seguida nós temos o nosso Ministério de Casais, que também terá uma espécie de palavra direcionada às famílias do ministério e aquelas que porventura estarão vendo também. E o nosso Ministério Infantil, por enquanto, né, seriam essas quatro pilares, vamos assim dizer, ou 4 conteúdos específicos dentro desse canal. Queremos estender isso aos ministérios de jovens, queremos estender isso aos nossos GAs, queremos também estender isso ao nosso ministério de oração dentro da igreja, né? Mas a princípio nós começaremos já agora em dezembro de 2022 apenas com esses 4 pilares. Amém? Então que Deus possa te abençoar, que através dessa palavra que eu irei ministrar hoje possa tocar o teu coração. E nada mais justo como iniciarmos com a visão que Deus colocou em nosso coração, com aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas, com aquilo que nós temos procurado de uma maneira simples, objetiva. Eu costumo dizer, para quem nos conhece, o feijão com arroz, né? Aquela simplicidade que Jesus sempre nos orientou a fazer e a viver na terra, sabe? De uma maneira mais prática, viver esse evangelho tão precioso que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado através da sua palavra até os dias de hoje. Irmãos, para quem não me conhece, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor da comunidade Cristã Nova Aliança, na qual eu tenho o privilégio e a honra de ter como cobertura a vida do meu pastor Álvaro Vipo, que continua sendo a cobertura desse ministério. Temos pastores auxiliares que são maravilhosos, que por privilégio de Deus são os meus pais, né, que nos auxiliam aqui também no ministério. Homens de Deus ao nosso lado, obreiros preciosos que estão conosco há muito tempo. E Deus tem nos levado a um lugar de conserto, um lugar de ajuste, um lugar onde a gente possa ser igreja de fato. Não é fácil, porque nós sabemos que quando nós nos dispusemos a fazer as simplicidades daquilo que Deus espera, parece que se levanta tantas outras coisas, né? E eu costumo dizer que hoje fazer o que é certo se tornou muito mais difícil do que fazer o que é errado, né? E nós
decidimos, dentro desse ambiente, viver algo diferente. Decidimos, de uma forma simples e prática, viver esse relacionamento tão precioso com Deus. Viver esse tempo de crescimento como igreja. Viver esse tempo de expansão do ministério de Deus. E como base daquilo que Deus colocou para nós como visão, que foi a seguinte: relacionamento com Deus, relacionamento com a sua palavra e relacionamento com pessoas. Isso tem sido e é hoje a visão da comunidade cristã Nova Aliança. Aproveitando, digamos assim, tudo aquilo que Deus já nos deu até hoje, nesses 25 anos de ministério, nesses 25 anos de igreja estabelecida, né? Através da vida do pastor Álvaro e a Sandra, que começaram esse ministério maravilhosamente bem, passaram por muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Álvaro e da Sandra, que permaneceram fiéis desde o início e hoje estão aqui, graças a Deus, colhendo os frutos daquilo que eles plantaram. Então, para nós, é uma alegria muito grande isso. E voltando àquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, esse entendimento de relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas, tem nos levado a esse lugar de zelo pela sua palavra. Tem nos levado a esse lugar de compreensão, digamos assim, da simplicidade do Evangelho, de fazer nada mais e nada menos daquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu costumo dizer, você que está me vendo, talvez tenha esse adágio popular, né? Que é fazer o simples, né? Que é exatamente fazer o feijão com arroz, como eu disse aqui no começo. E isso para nós tem sido uma forma assim muito preciosa, porque nós temos visto frutos e frutos daquilo que tem acontecido. Então, em Romanos, no capítulo 8, do versículo 29 ao 39, esses versículos que a palavra de Deus, através da vida de Paulo, deixa muito claro, cita alguns princípios, algumas coisas bem interessantes. Primeiro, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus. E o versículo 31 diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, nós temos esses versículos como base para entender que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele é um Deus que quer de nós esse entendimento do nosso papel com aquilo que ele nos entregou. O nosso papel com aquilo que ele proporcionou através do seu Filho Jesus para nós. Então nós entendemos que Deus, ele é um Deus exatamente da forma como a palavra de Deus nos ensina. Ele nos quer em todo o tempo relacionando com ele. E a palavra é o primeiro passo. Jesus deixa claro que o povo padecia, ele apodrecia, digamos assim, por falta de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Isso é uma verdade que nesses dias tem sido de uma maneira assim muito abrangente. Você vê exatamente pessoas não querendo conhecer da verdade de Deus. Pessoas não querendo se mover nesse ambiente onde Deus deixa com tanto zelo que é a maneira exata de conhecê-lo. Eu costumo dizer que eu só confio naquilo que eu conheço. Se eu for perguntar para você hoje, por exemplo, qual marca do carro que você dirige hoje? Você a dirige, pode ser por necessidade, porque é a única, digamos assim, que o seu dinheiro alcançou para ter. Mas se eu perguntar para você qual é a marca de carro que você confia, qual é a marca do seu equipamento de trabalho que você confia, qual é a maneira que você confia em executar um projeto ou alguma coisa na sua vida, você vai me responder aquela que você conhece. Assim é Deus. Deus se relaciona com aqueles que o conhecem, né? Nós falamos muito sobre louvor e adoração, muito sobre esse ambiente de agradar a Deus. Só que, veja bem, a palavra do Senhor diz lá em João 4, você sabe desse versículo, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Há uma procura de Deus por aquelas pessoas que já o conhecem, na qual ele se revela na sua grandeza e a reciprocidade, ou seja, o retorno disso acontece. Então nós entendemos que como igreja, nesses dias, irmãos, ainda mais nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo, Deus vai se revelar
com aqueles que ele abre a boca e você já sabe o que tem que ser feito. Pessoas que se sujeitam a Deus. A palavra do Senhor diz que é: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Esse sujeitar a Deus, irmãos, é obedecer tudo aquilo que ele colocou aqui. Ah, pastor, mas é difícil, eu não consigo. Irmãos, eu também não consigo viver essa plenitude. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus e essa construção diária, nós vamos conseguir. Porque Paulo diz assim, ó: aquele que começou a boa obra há de completar na minha vida. Então, estar em relacionamento com Deus é fundamental. Estar em relacionamento com Deus faz a diferença de tudo, irmãos. A diferença em tudo. Eu costumo dizer que eu não tiro tempo com Deus, eu vivo o tempo com Ele. Eu não consigo entender que agora é o meu momento com Deus, agora eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós dormimos, até quando nós dormimos, Ele cuida de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, esse nível de intimidade é você conhecer a Deus. É você buscar estar perto dele. Quem sabe aqui, quem não conhece, eu sou casado, mas quem me conhece sabe que eu sou casado com a Priscila. Esse ano eu tive o privilégio de fazer 20 anos que estou casado com ela. Glória a Deus por isso. E eu sempre me porto a esse lugar para relacionar o cuidado de Deus com as pessoas. Irmãos, cuidado de Deus na nossa vida, veja bem, Ele sempre estará ali de braços abertos para estar conosco. E esse relacionamento com Deus, ele é provocado. Assim como você casado, que hoje tem sua esposa, você provocou esse relacionamento com a sua esposa. Você buscou através de uma cartinha, você buscou através de um amigo que queria conhecer quem era a pessoa que estava do seu lado. Você provocou esse relacionamento. Então o relacionamento nunca vai acontecer com você de braços dados, ou seja, braços cruzados, sem fazer o seu papel. Deus espera que você busque nele. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Isso é um papel fundamental dos filhos de Deus. Homens e mulheres que querem mais de Deus, que querem conhecer mais a Deus. Então, esse é o primeiro pilar. Nós, como igreja, nós entendemos que a busca a Deus é o segredo, é o entendimento, é a verdade, muito mais do que em homens. Não é estrutura de igreja, povo de Deus. Não é placa de igreja. É homens fiéis que geram vida na vida de outras pessoas. Isso sim como base, mas o meu relacionamento maior tem que ser com Deus, porque homens nos decepcionam. Homens nos decepcionam. Eu sempre digo isso muito claro. Não confie, não tenha esse entendimento. Busque no Senhor uma resposta. Agora, no Senhor, Deus vai conectar a sua vida a homens dignos, íntegros, fiéis, homens que de fato vivem a palavra de Deus de uma forma transparente. Eu tenho um pastor amigo aqui em Brusque, é o pastor Flávio, ele diz muito sobre isso, ou seja, vida na vida. Aquela vida que Deus colocou na minha vida, eu viva ela e compartilho com outras pessoas. Então, meus queridos, esse é um dos entendimentos que nós temos. O relacionamento com Deus é fundamental para a vida do cristão. Segundo, o relacionamento com a sua palavra. Irmãos, deixa eu falar um jargão aqui muito conhecido, que muitos usam, que a palavra de Deus, ela não é só um diário do que você tem que fazer. A palavra de Deus, ela é um manual de vida, de fato. Eu costumo dizer que quem se debruça sobre a palavra de Deus vai ver que de capa a capa nessa Bíblia, você vai ver um Deus que quer ser pai de um povo que não quer ser filho. Você vai ver que em tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, tudo que há um controle eterno de Deus, até quando Ele inspirava a sua palavra a homens fiéis, dignos, você vai ver que o cuidado de Deus era sempre para que o povo estivesse focado nele. Agora, você conhece, o nosso Deus é extraordinariamente perfeito. Então, Ele colocou em nós o quê? O livre-arbítrio, aonde nós decidimos o que fazer. Embora Ele tenha deixado tudo escrito aqui, mas a vontade de realizar e de fazer está nas nossas mãos. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, compreendendo verdadeiramente a figura de Deus na minha vida, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, automaticamente eu vou aprender mais dele. E aonde fala dele? A palavra dele. E a Bíblia, irmãos, como muitos dizem, ela não contém a palavra. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco.
Não é um livro que você... não, tem algum... Não, é a própria voz de Deus falando conosco. Então, como cristão, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que saber quem Ele é. Afinal de contas, não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu, como diz a palavra, através de Cristo Jesus. Há um propósito eterno na minha vida. A Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor sabia e tinha todos os meus dias. Então, eu preciso conhecer essa pessoa que me ama tanto e que quer tanto estar comigo. Agora, para mim conhecer essa pessoa e saber o que ela quer, como ela quer, que eu me porte nesse ambiente, eu tenho que ter um relacionamento com a sua palavra. Irmãos, me perdoe aqui a minha colocação, se de alguma maneira eu estou sendo muito objetivo e direto ao que eu tenho falado. Eu não consigo entender uma pessoa que vive dentro do ambiente cristão há mais de anos e anos e anos, essa pessoa não ter conhecimento da palavra de Deus. Para mim é muito difícil isso, porque soa como um relacionamento abusivo, onde eu só faço e só quero aquilo que eu quero. Eu só quero mover no espírito de estar com Deus. Eu só quero, sabe, as maravilhas que Deus pode fazer. Mas eu não quero conhecer mais e mais daquilo que Ele espera que eu faça. Irmãos, eu sempre digo que Deus nunca vai ouvir choro, Deus não vai ouvir lamúria, Deus não vai ouvir sentimentos. Deus não se move por sentimentos. Igreja, entenda algo. Você que está me vendo agora por esse canal. Deus se move à obediência a princípios. Deus se move a um coração de pessoas, homens e mulheres, que tem essa chama dentro do seu coração. Que se direcionam e que caminham no lugar onde Deus espera que aconteça. Aonde aconteceu algo na minha vida, eu quero ouvir o que Deus fala sobre isso. Mas tem essa situação para resolver. Eu quero ouvir através da palavra de Deus o que Ele fala comigo. Irmãos, volta aqui comigo em Hebreus 4. Olha só, abre aqui comigo na verdade. Abre aqui comigo Hebreus capítulo 4, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 13. Olha só, diz assim, ó. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Olha só que fantástico. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Olha só, como cristão, então vamos lá, recapitulando. Primeiro, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu quero Ele, eu busco Ele, eu gero esse ambiente de glória onde Ele está presente na minha vida, onde Ele faz o que tem que ser feito e eu adoro incessantemente, 24 horas por dia. Tudo que eu faço a Ele a glória, tudo que eu tenho a Ele o louvor, sabe? Tudo. Da minha boca sai um perfeito louvor, em todo o tempo. Segundo, um relacionamento com a sua palavra. Por que um relacionamento com a sua palavra? Os irmãos estão dizendo aqui no versículo 12, porque ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, tenho um relacionamento com a sua palavra, automaticamente o que flui no meu coração, o que é? Uma convicção de que quando eu vou tomar uma atitude, aquilo que Deus gerou pela palavra é convicção, irmão. Irmãos, nós vivemos uns dias onde as pessoas estão ouvindo muita coisa se escuta, irmão, muita coisa. Aqui mesmo, nessa plataforma do YouTube, você tem a opção de ouvir, inclusive, o que você quer. Se você hoje, nesse momento, decidir, não, eu quero ouvir sobre isso porque eu não concordo com isso, você tem toda a liberdade, você vai achar, não uma nem 10 pessoas que vão concordar com você. Só que, eu preciso dizer uma coisa para você. Quando você está em Deus, relacionando com Ele, compreendendo a sua palavra, você começa a entender que o que Deus faz por você não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Aleluia! O que você precisa. Deus trabalha, irmão, nesse nível de nos entregar aquilo que nós precisamos. E Deus, lembre-se, Ele sabe através da sua palavra quais são as motivações do nosso coração. Nós, como igreja, temos aqui a oportunidade de cuidar de muitas pessoas e nós vemos aqui, é visível, perceptível, quando as pessoas elas têm uma motivação errada.
Quando o seu coração vem rodeado de eus, né? Por eus, ou seja, sempre a sua vontade à frente. Sempre o seu querer na frente. E não é assim que funcionam as coisas. Mas aí eu volto para você. Mas pastor, como é que eu vou compreender isso? Pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que se debruça sobre a Bíblia para meditá-la, meditá-la. Josué recebeu uma palavra de Deus, deixando claro para ele assim: Josué, preste atenção, você vai continuar, você vai levar esse povo até a terra prometida. Mas o que Deus falou para Josué? Josué, não leia esse Bíblia, não leia essa Bíblia, medite nela de dia e de noite, aleluia. É meditar que traz crescimento, é meditar que traz o que? Reflexão. É você pegar a palavra de Deus e ficar meditando durante o dia aquilo que Deus está falando no teu coração, meu querido e minha querida. Quando eu só pego a Bíblia e leio ela, a probabilidade de eu passar como um livro qualquer é fundamental, é algo simples. Você está lendo aqui, não, eu li 5, 10, 15 capítulos no dia, mas o que isso trouxe de vida para você? Eu costumo dizer, irmãos, isso é uma opinião minha, eu respeito quem pense o contrário, que a meditação traz vida. A leitura, ela traz decoração. Você decora a Bíblia, você lê ela, você sabe, você traz ela de uma forma muito superficial. Agora, quando você medita, meu querido, você vê o fruto de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele te leva a esse confronto do que você tem que fazer. Amém? Então, eu tenho um relacionamento com Deus, busco isso dia e noite e dia. Automaticamente isso gera um fruto na minha vida de querer conhecer e confiar nele. Através da sua palavra, minha vida começa a ter destino. Caminho exatamente como a palavra de Deus ensina. E em terceiro, se eu tenho esse Deus maravilhoso, que é um Deus relacional, que é um Deus que quer ter tempo comigo, a sua palavra me leva a essa compreensão de que eu tenho que levar isso adiante. Aí entra no terceiro pilar, que é o relacionamento com pessoas. Irmãos, nós recebemos do céu o perdão, o entendimento, a verdade do que ele pode fazer. Mas isso tem que ser vida na nossa vida, compartilhando isso com as pessoas. O agir de Deus na vida do cristão, ele tem que ser também, se não o mais importante em tudo isso, no horizontal. Se você estiver em casa aí, faz isso comigo, no horizontal. Não tem como, irmão, você receber. Imagina só você um grande pote, onde Deus começa a derramar sobre sua vida, através do relacionamento, através da palavra. De repente você pega uma tampa e tampa isso e diz assim: não, Deus, isso é só para mim. Irmãos, pega aí na tua casa uma vasilha, enche de água ela, tampa ela e deixa escondido num lugar onde ninguém veja. Depois de um tempo vai lá ver como é que está essa água. Irmãos, água parada é morta. Pessoas que recebem de Deus e não passam estão sendo egoístas. Então nós entendemos que o relacionamento com pessoas é evidenciar o verdadeiro evangelho. É evidenciar o fruto desse relacionamento. É de fato fazer a prova daquilo que você recebeu. Imagina só um médico com uma residência, passa 12, 13 anos, dependendo da especialidade até mais. Termina tudo, vai para dentro de casa. É assim que Deus faz na vida do crente? Não. Deus, na verdade, derrama sobre a sua vida, ele tem comunhão com você, através da palavra ele te direciona o que você precisa fazer, mas o que acontece? O processo final é você expressar isso na vida do seu irmão. É você, de fato, colocar em prática aquilo que você recebeu. Temos também um jargão muito conhecido que você é sarado para curar. Tem pessoas que vão me ver nesse vídeo, vão acompanhar essa palavra. Tenho certeza que Deus deu vitória em muitas áreas. Seja de uma área financeira que você era totalmente desastre. Deus consertou isso através da sua palavra, te mostrando o que você tinha que fazer. Hoje você precisa buscar em Deus a direção para ajudar outras pessoas nesse lugar. Às vezes a gente tem uma ideia de que servir a Deus é ministério no sentido daquilo que nós vemos. Irmãos, e ministério é servir. E servir em todo o tempo. Ministério é entender que, de fato, o que eu carrego não é só para mim, é para outros. E o bom servo, como a palavra de Deus fala, é aquele que se dispõe em fazer o que precisa, não o que quer.
Esse servo que faz apenas o que é mandado, ele é um servo inútil, como a palavra de Deus chama. E eu creio, em nome de Jesus, que o que você está me vendo, me ouvindo aqui agora, vai despertar essa palavra no seu coração. Irmãos, destampa esse vaso. Deixa fluir o que Deus te entregou. Deixa acontecer, irmão, você não faz. Detalhe, olha só que interessante. Com esse entendimento de conhecer quem é Deus, conhecer a sua palavra, você entende que você está fazendo para pessoas, mas não faz por pessoas. Você faz por Deus, por aquilo que Deus te entregou. Então o teu olhar nunca está em pessoas, o teu olhar está como ao Senhor, como a palavra de Deus fala. Fazei tudo como ao Senhor. Então, essa visão que Deus colocou sobre nossas vidas é algo que nós estamos procurando viver. Pastor, vocês estão vivendo tudo isso? Irmãos, nós estamos em construção de tudo isso. Alguns irmãos conseguem viver já isso de uma plenitude. Outros estão lá no comecinho, outros estão no meio. Por quê? Porque nós entendemos que essa é uma obra muito grande e que é nosso papel fazer de fato até a volta de Jesus. Amém? Então, entenda bem. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sua palavra e relacionamento com pessoas. Que Deus possa te levar a esse lugar de entendimento, de verdade, de compreensão. Como último tópico, irmãos, evidenciar o evangelho é em vidas, é em pessoas, é trazer a existência, é você fazer aquilo que Deus te entregou em prol de outros, por Ele e não por você mesmo. Pense nisso. Talvez você está me vendo hoje, passou por uma crise no seu casamento, Deus te deu vitória. Irmãos, diga assim para Deus agora: Senhor, quem eu posso ajudar? Senhor, quem eu posso contribuir? Procure o pastor Itamar, meu pai, a minha mãe. Procurem eles. Se deixe disponíveis. Sirva os irmãos. Sirva você que está me vendo na sua igreja. Procure o seu pastor. Diga para ele assim: pastor, eu quero servir. Conte a sua vida para ele. Conte aquilo que Deus te deu vitória. Conte. Você que é empresário, você entendeu que tudo que você tem é do Senhor, não é seu. Seja disponível. Deixe fazer. Você que é levita da casa do Senhor, você que toca um instrumento, você que gosta de criança, você que gosta de adolescente, de jovens, você que tem um dom com idosos, seja disponível. Procure, evidencie aquilo que Deus colocou na sua vida, porque Deus vai fazer por você, irmãos, coisa extraordinária. Lembre-se, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que essa palavra fique guardada no seu coração. Guarde isso como certeza. O Senhor está voltando e Ele está vindo buscar a sua igreja gloriosa, como diz a palavra de Deus lá em Efésios 5, do 22 em diante. Uma igreja que não tem mancha, não tem mácula e não tem ruga alguma. Essa é a igreja que Ele veio buscar, a sua noiva preciosa. Que eu e você sejamos essa noiva em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Siga o nosso canal. Compartilhe essa palavra. Daqui a pouco, mais na frente, nós teremos o Solidificar. Nós vamos ter o Ministério Infantil também, o Ministério de Casais. Nos siga. Nós estaremos subindo todos os meses um vídeo específico, palavras específicas. Pastor Alvo também estará aqui ministrando a palavra. E eu creio, irmãos, que nós vamos alcançar o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no teu coração. E tamo junto em nome de Jesus. Valeu!